Olá pessoal, boa tarde. Vamos entrando. Legal, obrigado pela presença. Se estiverem me ouvindo bem, por favor dá um ok se a imagem estiver legal. Joia. Esperar um pouquinho, o Dr. Alan já está chegando. Assim que ele chegar, a gente já divide a tela. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo legal? A imagem está boa? Boa tarde, Daniel. Legal. Joia. Beleza, obrigado. O Dr. Alan já deve estar entrando. Um minutinho assim ele já entra e a gente já começa o nosso bate-papo. Beleza? Pessoal que está entrando agora, dá um ok se está tudo bem. Se o áudio está bom, se a imagem está boa. Legal. Vamos ver aqui se o... ainda não entrou. Assim que ele entrar, eu já estou chamando. Beleza, pessoal? Ó, já aproveitando passar um recadinho, essa é a nossa 12ª live. Todas as lives estão salvas no nosso canal do YouTube. Só digitar lá MovieTape Oficial ou tem o link direto aqui no nosso, nos comentários que eu pus fixado aqui. Então, quem perdeu ou quiser indicar para alguém, já tem todas as lives lá salvas. E a live de hoje, a partir de umas 18 horas, já vai estar salva também. Então, se vocês puderem ou estar divulgando ou querer conhecer um pouco mais sobre as outras áreas que usam bandagem, fique à vontade que já está tudo lá no YouTube. Vamos lá, vamos ver se o Dr. Alan já chegou. E assim que ele entrar, a gente já divide a tela aqui. E, bom, em caso tenha alguma dúvida já sobre o assunto de hoje, que o tema é os benefícios da bandagem no traumato ortopédico, se vocês tiverem alguma dúvida, já vai montando a pergunta aí, posta aí pra gente, que do meio pro final da live a gente vai estar respondendo todas as perguntas. Beleza? Esperar aqui o Dr. Alan entrar. Assim que ele entrar, a gente já divide a tela. E quem está entrando agora, tá legal o som, tá o áudio? Dá um ok aí, por favor. Vamos lá. Só um minutinho. Acho que ele já deve estar entrando agora. Vamos ver. Ainda não. E, pessoal, comenta aí se já assistiram alguma live nossa, se tem alguma sugestão de temas, de preferência relacionada à bandagem, alguma especialidade que vocês queiram aprofundar mais. Me passa esse feedback aí que eu vou procurar um profissional habilitado, especialista dessa área, para a gente estar fazendo uma live. Beleza? Vamos lá. O Dr. Alan já deve estar chegando. Olá, o Adalto aí. Fala, Adalto. Beleza, cara? O Dr. Alan entrou aqui. Já vou chamá-lo aqui. Dr. Alan, tudo bom? Tudo bem, entrou rápido aí, hein? Eu tava ajeitando aqui. Né? Estamos com Esperar a um pouco. conexão boa, então. Deixa eu só ajeitar aqui a câmerazinha aqui. Fica tranquilo. Abrindo aqui o computador para ajeitar. Beleza. E tá me ouvindo bem? Tá com a imagem boa aí para você? Tá tranquilo. Legal. Só um minutinho. Fica tranquilo.
Beleza, deu uma travadinha, agora voltou. Tá legal aí pra você? Tá, tranquilo. Pra você também? Acho que deu uma Tudo, travada tudo aí em pra mim. ordem. Agora pra mim tá ok. Tô com a imagem boa e com o áudio bom. Fechou. Beleza. Espera Bom, um antes de pouquinho que eu mais preciso nada, eu entrar queria aqui, agradecer. Claro, rapidinho. fica tranquilo. Mandar aqui a mensagem no grupo aqui, pra galera Joia. entrar. Legal. Pronto. Pronto. Beleza. Beleza. Cara, antes de mais nada, obrigado aí pelo aceite aí do convite, para a gente bater um papo aqui. O objetivo nosso aqui da MovieTape, meu nome é Ricardo, né, apresentando também, da MovieTape não é questão de marca de bandagem, muito pelo contrário, não é nada comercial aqui. E sim a gente está compartilhando informações e conhecimentos dentro da área da saúde e com especialidades que usam bandagem, né? Essa já é a nossa 12ª live, então a gente já pegou várias áreas e especialidades. Então a gente já pegou a parte de estética, quiropraxia, terapia ocupacional, fonoaudiólogo. E a ideia é essa, porque 98% da nossa base aqui são de profissionais, né? Então a ideia é essa mesmo, os profissionais estarem em contato conosco, conhecendo, sabendo quais áreas que podem estar usando as bandagens, e é uma troca mesmo. Tanto que mais do meio para frente aí da nossa live, você vai ver que vai ter bastante pergunta de profissionais, de experiências deles. Então a ideia das lives é essa, é compartilhar Ó, mesmo a informação. eu acho que tá travado pra mim aqui. Que já tem umas É, 20, aqui no meu parece 20 pessoas, tá aparecendo 5 aqui na minha tela. Não sei se tá certo, tá é travando. para mim tá parecendo 12 por enquanto. Tá travado, será? Você quer tentar de novo? Pra gente chamar? Ó, para mim, eu tô te ouvindo bem e tô te vendo. A minha imagem é travada para você? Não, eu acho que travou aqui pra mim, que eu não tô vendo mensagem, não tô vendo nada. Em cima nem Nada? embaixo. Tá bom. Eu vou te chamar de novo. Fechou. Vamos ver. Vamos lá, tá com uma travadinha aqui para ele. Ah, vamos aqui, ele precisa estar entrando aqui que não tá. Assim que ele entrar, eu já chamo ele. E para vocês está legal, pessoal? A imagem tá boa, o áudio, dá um ok aí, por favor. Deixa eu avisar aqui ele. Legal. Vamos lá, o pessoal entrando. Assim que o Dr. Alan entrar, a gente já chama ele. Vamos lá. O Dr. Alan tá, acho que caiu a conexão dele. Ele voltando, a gente já recomeça aqui o nosso bate-papo. Legal. Acho que a conexão dele tá travando. Ah, agora ele apareceu aqui. Vamos lá. Acho que agora vai. Agora sim, agora melhorou. Agora sim. Tá Ah, tá aparecendo, tá legal? tranquilo. Não tinha caído a conexão, Joia. não tinha conseguido ver que tinha começado a live, agora sim. Ah, Fechou. entendi. Legal. Então, só retomando o que eu estava falando, a ideia das nossas lives é estar compartilhando mesmo informação sobre os benefícios das bandagens nas suas diversas especialidades, né? A gente já fez uma série de lives com várias especialidades, tanto fonoaudiólogo, quiropraxista, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, a área de estética. E a nossa base ele é praticamente quase 100% de profissionais. Então vai ser um bate-papo legal, a gente trocar um pouco de experiência. Como eu não sou da área da saúde, eu sou mais da área comercial, que trabalha com os bandagens, isso está sendo muito bacana também para mim, para eu estar conhecendo todas as áreas que usam a bandagem e sempre estar querendo melhorar a qualidade do meu produto.
E de antemão queria te agradecer aí o aceite aí desse bate-papo aqui conosco. Opa, quem agradece sou eu. É... Para quem não me conhece, aí do outro lado, sou Alan Costa, fisioterapeuta. É... Tem mais ou menos 5, 6 anos de atuação na área. Hoje trabalhei muito tempo com bandagem, trabalho de forma mais direcionada e focada hoje em dia. Vou falar para vocês, no decorrer da live, como é que a gente trabalha com as bandagens dentro da fisioterapia traumato-ortopédica. Hoje, ministro cursos do Brasil, aí, acho que quase todos os estados, e sou um dos presidentes do Congresso Internacional de Fisioterapia e Saúde Funcional, que vai acontecer na minha cidade esse ano. E também a gente está lançando um congresso online aí, logo logo sai nas redes sociais. Tem mais ou menos Legal. 40 palestras sensacionais e por aí a gente está indo, caminhando. Se for falar tudo aqui, a gente vai ficar aqui a live toda. Mas o intuito hoje aqui é trazer um pouquinho das ideias, das informações, enquanto a fisioterapia traumato-ortopédica, em relação às práticas e vivências que eu já tive em relação ao esporte. Muitos anos na Taça Legal. Brasil de futsal e entre outros campeonatos aí a gente tem usado bastante. Ah, legal, show de bola. E fala um pouquinho pra gente, porque tem pessoal de várias áreas da saúde, né? Um pouquinho mais do conceito da traumato-ortopédica, como é que a fisioterapia caminha para que lado dessa área? Bom, Para o pessoal entender um pouco. em relação à fisioterapia traumato-ortopédica, a gente caminha para a área da recuperação funcional do paciente. Em todas as áreas da fisioterapia, a gente caminha para a recuperação funcional. A traumato-ortopedia não seria diferente. A gente está mais relacionado a traumas, a afecções às quais o paciente chega para a gente relatando possíveis desconfortos, por exemplo, dor, possíveis alterações de movimento. E essas alterações a gente trabalha tentando corrigir e recuperar o paciente de forma funcional. Então, a traumato-ortopedia ela trabalha com esses pacientes traumáticos que geram essas queixas para a gente todo dia. Entendi. E trabalha tanto na parte preventiva, né? Também de alguma queixa, e um pós-operatório também, né? Perfeito. Na fase preventiva trabalhamos muito e isso é importante a gente ressaltar que a fase preventiva ela antecede qualquer trabalho, né? Qualquer intuito de botar o paciente ou botar o atleta, por exemplo, para entrar numa competição. O trabalho preventivo é muito importante e a gente caminha durante 3 processos bem significantes, que é o processo inicial, primário, secundário e terciário. Quando a gente fala de nível de saúde, a gente entende sobre tudo isso, e o fisioterapeuta não só recupera o paciente de forma funcional quando ele tem uma alteração significativa, mas também recupera o paciente de forma funcional, deixando com que aquele paciente não lesione, com o trabalho preventivo, que é uma das primeiras barreiras que a gente tem que trabalhar. Então, em relação a pós-operatório, já é um processo de recuperação funcional através já de uma alteração significante, né? E mesmo que a gente saiba que aquele paciente ele tenha que ser levado a um processo operatório, nós conseguimos trabalhar também o antes de tudo isso, que é um processo de adaptação fisiológica. E aí você começa a trabalhar com o paciente essas adaptações e, baseado nisso, nessas adaptações, a gente consegue recuperar de forma melhor o paciente pós-operatório. Então, a traumato-ortopedia, ela pega esse nicho total, ela está inclusa em todas as áreas da fisioterapia e nós trabalhamos dessa forma. Não, bem bacana. A gente fez uma live com o professor Marco Aurélio, o apelido dele é Magu. Ele é preparador físico do time do Palmeiras de futebol, o principal. Então, até uma das perguntas era da pré-temporada para chegar os atletas de alto nível. Então, a preparação física lá do clube tem muito contato com a parte de médica, né? Tanto os fisioterapeutas como médico, para desenhar um melhor plano assim, né, para o atleta, para quando começar mesmo um torneio, ele está na melhor parte física. Pessoal, Ricardo, deu uma travadinha, mas já
É, Tá voltando. para mim tá ok, não tá travado, né? Minha imagem tá boa. Para você, a minha imagem tá travada? Não, passou já. Então, Passou? falando em processo de recuperação a nível de é, pré-temporada, aí a gente já começa a falar do recovery, a gente já começa a falar de processos realmente de prevenção. Recovery é um momento preventivo, né? A gente usa muito o Certo. termo recovery, 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 mas recovery é prevenção, né? É um momento preventivo e a gente tem uma gama de instrumentos ou dispositivos ou técnicas que nós podemos usar para o recovery. E é importantíssimo entender que um processo antes campeonato, pré-temporada, nós temos que levar o atleta ao seu nível funcional mais alto. Isso em um controle e uma equipe multiprofissional, ou seja, cada um tem sua etapa naquele processo, cada um utiliza da sua maneira e a sua profissão, e aí você consegue caminhar para uma pré-temporada muito boa e uma temporada excelente. Que aí a gente minimiza o risco de lesão desse Claro. paciente ou desse atleta, ok? É, não, com certeza. Essa foi o que ele comentou mesmo com a gente. É um trabalho em equipe ali para estar todo mundo chegando no objetivo. Vamos falar um pouquinho do. E na sua área, os benefícios das bandagens. Você costuma usar as bandagens nos seus atendimentos? Você falou de futsal, que você também trabalhou na liga. Como é qual é a sua, seu conceito e sua ideia sobre bandagens? O que você acha do Primeiro, como você está recurso? falando, é, eu costumo falar, a gente até tive uma live com o Thiago Vilela sobre isso, Sim, que a gente fez uma também com ele. é, que em relação às bandagens, muito se entendia antes que ela funcionava para tal situação, para outra situação. E a gente sabe hoje que as bandagens elas atuam de forma que a gente consegue fazer momentos preventivos com o paciente. Nós conseguimos também trabalhar em alguns artigos o ganho de melhores possibilidades de troca linfática e para correção Certo. biomecânica. E um dos fatores que tem sido mais recente é o ganho da bandagem mecânica para cicatrização de tecidos. A gente sabe que um tecido ele possui um componente intrínseco e extrínseco. E aí, para a cicatrização, para que a gente consiga botar aquele atleta, para que ele gere autonomia, nós conseguimos utilizar as bandagens. Por exemplo, quando o paciente ele não está conseguindo fazer um exercício em alguma amplitude de movimento, e a gente vê que ele tem vários componentes que estão ali relacionados, bem adaptativos, a gente olha e ele pensa assim, caramba, ele deve estar pensando que vai doer, mesmo que não tenha nenhuma lesão ali no local. O que a gente usa? Certo. Nós colocamos a bandagem e incentivamos com que ele faça o movimento. Que a bandagem, nos primeiros momentos, ela atua com o efeito de tirar aquele estímulo que está totalmente sensível da região suprapele, e aí você consegue mostrar para ele que sim, ele consegue fazer. Então a gente usa as bandagens no quadro doloroso, para que Certo. reduza momentaneamente, o efeito não vai ser a longo prazo, vai ser a curto prazo, curto e médio prazo. Então a gente usa nesse efeito de preventivo para que a gente consiga inserir cada vez mais rápido o atleta numa competição. E a gente usa também para processos de cicatrização, melhora do reparo tecidual, a bandagem mecânica no 100%, ou seja, você pega a bandagem, 100% de bandagem, você faz a aplicação e aí você trabalha no tecido com o mecanismo extrínseco, externo. Você tem um mecanismo intrínseco já trabalhando. Então você consegue controlar esse processo cicatricial de forma interna e externa. Então a gente usa para esses dois modelos. Inserção desse paciente quando ele tem um quadro doloroso, sabendo que nós temos que continuar com o exercício, nós não devemos parar o exercício. Vai ser só uma resposta que vai te ajudar a inserir mais rápido esse paciente. E também podemos trabalhar de Certo. forma bem eficiente em relação à cicatrização. Legal. E nos casos de pacientes que não são atletas, ou no, por exemplo, algum paciente vai ter que fazer alguma operação, ou de joelho, tornozelo, enfim, seria usado a bandagem para um preventivo, para ele ter uma recuperação melhor pós-cirurgia, ou seria usado pós a cirurgia apenas?
Em O que casos se tem de usado pacientes que não muito é sejam. para o que se tem usado muito é para drenagem do edema. A gente não tem nada tão forte que diga sobre Sei. isso, mas nós conseguimos ver na clínica, olha lá, conseguimos ver na clínica um resultado bem significante sobre bandagens para melhora daquela drenagem daquele líquido local. Para Certo. drenagem, sim, a gente utiliza, é um trabalho preventivo bem interessante e tem uma ideia. Ó. Aí você usa o raciocínio clínico. Não adianta a gente Exato. pensar que uma técnica vai servir para tudo, uma bandagem vai servir para tudo. Não é essa a intenção. O que você pode estar fazendo? Você tem o efeito da bandagem sobre o tecido. Momento preventivo, entorse, enfim, que tem acúmulo de processo inflamatório. Você consegue fechar com a bandagem como se fosse um movimento de bomba, né? Que você faz com o dedinho, que Certo. você vai fazer lá a drenagem linfática. Você consegue fechar com a bandagem aquelas regiões simulando a técnica de bombeamento, ou seja, quando você pede para esse paciente ficar com o pé elevado, olha lá, ele fica com o pé elevado, você pede para que ele fique fazendo um movimento de levantar o pé e baixar o pé, ele começa a fazer um movimento naquela musculatura que ajuda no bombeamento, que ajuda no Certo. escoamento de líquido. Quando você bota a bandagem por cima, você proporciona uma maximização desse efeito. Então, você consegue trabalhar no preventivo. Você consegue utilizar outras coisas? Consegue. Mas a bandagem ela é Certo. importantíssima também nesse fator. Porque você, usando essa bandagem em cima, você consegue bandar aquela região e você consegue promover uma melhora daquele processo de drenagem de líquido. No processo Entendi. já de o entorse ali a nível preventivo inicial, pós-cirurgia. Entendi. E nos seus atendimentos, quais tipos de bandagem que vocês usam? Vocês usam a elástica, a rígida, a hiperelástica? Bom, Quais vocês trabalham? dependendo da situação, Ricardo, a gente Sim. utiliza a elástica, a gente utiliza a rígida, a gente utiliza a como é que é? A hipermóvel, que a gente chama também, né? Que são as Ah, diferenciações de bandagem, né, que a gente tem. Nós temos a bandagem da Move Tape, a gente tem a Kinesio Tape, a gente tem Dynamic Tape e o Maconel Tape. Essa bandagem que eu falei para você de em relação a tecido cicatricial, a gente consegue usar a bandagem rígida também. Mas muito se certo. usa nos artigos que a gente tem sobre cicatrização e bandagem mecânica, a maioria dos estudos que nós temos, não são muitos ainda, são de bandagem elástica sobre o tecido. Até pela propriedade Certo. elástica que vai ajudar ali, tá? Entendi. E vocês costumam a mesclar tipos de bandagens no atendimento? Por exemplo, uma rígida com uma elástica, uma hiperelástica com uma elástica? Ou não? Dependendo do caso, claro, mas vocês costumam usar as duas, mais de um tipo de Depende. A gente, bandagem? por exemplo, quando fala de bandagem rígida, por exemplo, a gente tem estudos que falam que a bandagem rígida é muito boa como botinha. É muito utilizado, e tem clubes, por exemplo, de basquete, que utilizam a botinha toda a competição, ou seja, antes de entrar no jogo, utiliza a botinha. Entendi. E tá me ouvindo? Tá, travou aí ou Uma não? pergunta aqui que apareceu, mas depois a gente responde. Essa pergunta é interessante. Ah, da Raquel, a gente já, se quiser, já aproveita para a gente não perder. Perguntou: as tiras de bandagem para drenagem sempre será no sentido dos gânglios linfáticos? A ideia de sentido, ela é importante. A ideia de científica quando você pensa assim, em relação fisiológica. Mas se você só bota a tirinha, qual é o nome dela, Raquel? A tirinha ela deixa Raquel. espaços nulos, né? Você trabalha nesse espaço que a bandagem está em cima, que você faz uma pressão na pele, né? Mas você deixa espaços nulos. A ideia, mecanicamente, pensando já na fisiologia, é você bandar e fazer de forma circular, para que esse líquido escoe. E sim, é interessante você deixar sempre aquele membro elevado. A ideia de elevação é a mais viável e a bandagem irá potencializar o efeito, tudo bem? Então, assim, as Certo. tirinhas, elas trabalharão bem, trabalharão. Mas desde que você trabalhe o movimento, é uma série de indicações conjuntas. A bandagem sozinha não será o efeito total, tá? Ela tem, sim, a sua importância, ela vai fazer 20 a 30% do trabalho, e aí você
usa o resto com o movimento e a gravidade, ok? Então, assim, quando o Ricardo me perguntou agora, por exemplo, vocês usam muitas bandagens para um evento? Depende, o menos é mais. Você usa primeiro, por exemplo, o Maconel Taping, depois você pode usar uma bandagem elástica, mas sempre o menos é mais. Você tem que entender que a pele do paciente, ela tem uma série de receptores, e a gente vai falar de receptores agora. Os receptores da pele são mecânicos e receptores nociceptivos. Os receptores mecânicos, eles são os que nós iremos atuar enquanto bandagem elástica, bandagem rígida e hiperelástica. Essas são as vias que nós atuaremos, e quanto maior pressão e mais estímulos você bota naquela região, mais confusão você gera para aquele paciente, e ao invés de você dar um efeito que potencialmente irá ajudar ele, você não dá esse efeito, você aumenta o efeito que já está acontecendo. Então, assim, a bandagem, ela reduz realmente o quadro doloroso? Não. Mas ela te ajuda a botar o paciente para um período de maior autonomia? Sim. Porque você dá mais confiança para ele. Mas o que você trabalha em conjunto com isso? Olha só, por isso que a bandagem é muito importante. Você dá autonomia para esse paciente, mas fale para ele sempre: olha, é um momento que você vai fazer com essa bandagem e nós iremos potencializar o teu movimento, mas você não irá usar sempre, ok? O que muitas vezes vi, eu sei que o Ricardo sabe muito bem disso, é que o paciente ficava 6, 7, 8 dias com uma bandagem. E não é isso, o efeito ele é de entre 40 até 48 horas. Tudo bem? Então, até 48 horas é uma janela que você abre de possibilidades terapêuticas que a bandagem vai te ajudar a fazer. Então, você tem técnicas que naquele momento serão eficientes e eficazes, e a bandagem te abriu uma janela terapêutica, é onde você vai trabalhar. Tudo bem? Bandagem rígida versus bandagem elástica. Júnior, bandagem rígida em situações de instabilidade. Você vai usar para instabilidade ou para correção posicional articular. Ou seja, você tem essas bandagens de correção mecânica no Mulligan. Então, bandagem rígida é essencial. Bandagem elástica, a gente trabalha sobre os tecidos elásticos. Ou seja, quando você quer trabalhar propriedades elásticas, quando tem colágeno e elastina, quando você quer trabalhar, você faz o estirar da bandagem e coloca sobre a pele para trabalhar realmente todo esse processo suprapele. Então, como eu falei ainda há pouco, no processo de cicatrização. É muito importante falar também, saiu um estudo do Thiago Vilela também, não sei se ele falou aqui, que falava muito sobre os graus de tensão da bandagem. Gente, é muito relativo, a bandagem já vem quase 100% esticada, porque a gente sabe que está no Brasil e ela já vem esquentada, né? Ela já vem quente. Se tu botar essa bandagem em Manaus, por exemplo, ela já queimou tudo, já está bem estirada. Então, assim, em relação a quanto estirar, pega a fita, estira até onde mais ou menos tem uma resistência elástica, não vai puxar tanto, e você faz a bandagem. Por quê? Olha só, gente, tem uma diferença muito grande. Eu costumo falar, como o Ricardo está falando, aqui a ideia é mostrar por que é importante. Não funciona em tudo, mas no que funciona? Funciona nisso? A ideia sempre será essa. Eu até gostei do início do que você falou, porque muitas das vezes algumas empresas não gostam de mostrar o que realmente o meu produto serve. Então, o importante, e parabéns por isso, é mostrar no que funciona. A gente não descarta, né, nada. A bandagem ela tem um efeito muito funcional em algumas situações. Então, por exemplo, na situação de que quando você gera o esticar da fita, você não deve se preocupar com isso. Você deve se preocupar com o quê? O que você vai fazer depois de aplicar a bandagem? Se o paciente ganhou autonomia, se autonomia ou eficácia, autoeficácia, se o paciente realmente, olha só, está confortável com a bandagem, porque tem pacientes que não se sentem confortáveis. A bandagem elástica, ela não causa bolhas, mas tem elástica que muitas das vezes ela causa bolha. Então, um efeito bacana. A bandagem elástica, ela não causa bolha, mas a hiperelástica, pela sua quantidade de funções mecânicas, ela acaba gerando muita alteração na pele. Por isso que eu falo,
bandagem gera alteração na pele, saiba o que está fazendo. Quando é uma elástica, quando é uma hiperelástica, quando é uma bandagem rígida. E quanto tempo deixar, tudo bem? Certo. Aqui tem uma pergunta do Marcos aqui. O que me diz sobre a bandagem no pós-AVC para reversão ou prevenção de subluxação de ombro? É importante usar subluxação, você junta o segmento, mas não esquece nunca, olha só, de trabalhar o fortalecimento, trabalhar com a eletroterapia, né, para fazer o recrutamento muscular. Gente, vamos lá. Quando você tem dor, quando você tem, vamos lá, vamos começar pela dor. Você tem, para que você tenha dor, você tem uma alteração nos estímulos da periferia. Dor é um produto final. A gente não pensa nisso. Dor é um produto final. Então a gente pensa no que tem alterações nas minhas vias periféricas que estão mandando informações para o cérebro, lá estão sendo processadas e estão mandando informações dolorosas. Ponto. O que você tem que entender com isso? É que você tem que acabar com os estímulos que estão mandando aquilo. Isso se for a nível periférico, tudo bem? Como é que eu acabo com esses estímulos? Dor, ela gera uma série de limitações. Olha só, a gente tem os sinais logísticos da inflamação. Calor, rubor, edema. Edema causa dor. Dor, né? Perda funcional. E o que acontece nessa perda funcional? Você não tem mais movimento, você não tem mais padrões biomecânicos ideais. E aí o que você faz? Você usa bandagem para diminuir aquela excitabilidade no tecido. Você diminuiu, você dessensibilizou o tecido, você já consegue contrair melhor, você já consegue mexer melhor e você já consegue, olha só, dar uma resposta de confiança para o teu paciente. Então você gera uma aliança. Mas você tem que falar para o paciente que aquela bandagem vai ajudar nisso, porém você precisa continuar com os exercícios com ele e que posteriormente a retirada da bandagem vocês vão continuar com exercícios. Olha só, trabalhei no momento preventivo, ganho de aceitação, autonomia e redução do quadro doloroso. É o principal efeito para redução de dor? Não, tem outros efeitos neurofisiológicos, mas é uma janela terapêutica. Fechou, Marcos? Entendi. Então, quando relação... Posso falar? Pode continuar. Você vai gerar um efeito inicial. Pode sim. Esse efeito inicial ele vai ser adaptativo, ele não vai permanecer, ele só permanece quando você potencializa esse efeito. Então, é eletroterapia e exercício também. Entendi. E a bandagem... Pode falar. Legal. E a bandagem é uma ferramenta dentro de um tratamento, né? Também para o pessoal não pensar, a bandagem que vai solucionar todos os problemas. Não. É mais uma ferramenta dentro de um plano de tratamento que o fisioterapeuta propõe para o paciente, né? Quem me conhece, quem é meu aluno, sabe muito bem que eu sou muito avesso a todo mundo falar que a técnica realmente funciona para tudo. Eu já tenho um certo medo com isso, sabe? Eu tenho uma certa restrição. Mas quando a gente fala do que funciona, do que a gente tem pautado nas evidências, do que a gente não tem, é o que eu estou falando aqui para vocês hoje. Então, assim, a gente não descarta nada, a gente utiliza. Só que a gente tem que pensar mecanicamente, nós temos que pensar clinicamente. Não adianta você apenas entender e ler um paper se você não sabe pensar clinicamente baseado no que você leu. Tudo bem? Então, assim, às vezes a gente é muito fechado às informações, porque a gente lê uma coisa e fechou uma porta. E não é bem assim, cara. Muitas das vezes o efeito descrito nesse lado aqui pode não funcionar com o paciente X aqui. E aí a gente vai fazer o quê? Não vai fazer nada? Vai procurar um artigo e se não tiver? Usa a tua clinicagem, usa o que você já conseguiu entender baseado no que você faz. Eu costumo falar que o teu momento clínico é totalmente teu. Você não vai passar isso para o teu amigo de uma hora para outra ou para o teu paciente. Você tem o seu momento clínico, você já clinicou muito, você já atendeu muitas pessoas. E você sabe o que possivelmente muda. Você sabe que muitas das vezes, direciona nesse artigo, mas sempre você dá uma mudadinha aqui para o seu jeitinho ou outro. Então essa é a ideia. Tentar direcionar da melhor forma possível para o teu paciente. Entendi. E foi meio que um consenso fechou. Foi meio que um consenso entre todos os profissionais aqui na questão da aplicação da bandagem. Você tem que pensar na causa do problema, né?
a causa da dor, não você tratar especificamente o local da dor. Por que está doendo aqui? Por que aí sim, trabalhar, pensar clinicamente, não só no ponto da dor, né? Sim na causa. Isso. Por exemplo, eu quero hoje, vamos lá, 2016, não, 17, 2017, Taça Brasil de Futsal, Fortaleza. Tinha um atleta que tinha sido acometido com um entorse. E esse entorse ia tirar ele da quadra. Estava numa final. Era a final da Taça Brasil. E ele queria entrar. A gente utilizou uma bandagem rígida para que estabilizasse aquele segmento e ele entrou de volta. Beleza, poderia ter sido elástica? Poderia. Mas você ia tensionar muito a bandagem. E olha só, tem uma grande diferença na bandagem elástica. Ela vai aguentar? Vai, durante um período de tempo. Bandagem elástica são para efeitos elásticos, são para alterações elásticas. E aí a gente entra em outra segmentação. Fala Sociedade Brasileira. Muito verdade. Na maioria das vezes, os estudos são realizados em testes em ambientes controlados. Sim, são utilizados em ambientes testes controlados. Você randomiza um paciente para entender a sua pergunta principal. O que acontece? Quando você faz o estudo, você tem uma pergunta para ele. Essa pergunta, supostamente, é a tua dúvida. Então, assim, você responde a sua dúvida, mas você ajuda a entender se realmente aquela técnica, aquela condição funciona. Se funciona ou não, beleza. Ok, ela funciona, ela não funciona. Mas, olha só, a gente não pode descartar se ela já funciona para alguma coisa, a técnica. Certo. Então, você tem que... O que ela funciona e o que ela não funciona. E na clínica, se eu puder usar, eu utilizo da seguinte forma que eu estou falando para vocês, utilizo. Continua dessa forma, porque vai dar certo. É o que acontece. Entenda o que está acontecendo, entenda o que tem nas evidências e o que realmente funciona numa bandagem elástica e todas as outras informações que a gente tem de outras bandagens. E a vantagem da bandagem também é que você pode testar, não deu certo, você tira na hora, né? Então eu acho que tem que ter essa experiência de uso também. Você tem essa facilidade também de fazer isso. Tem que ficar testando, tem que sentir, tem que estudar. Pelo menos todos os profissionais comentam isso. Que tem essa facilidade, não ficou bom, vai lá e tira. E aproveita também, conta um pouquinho de casos reais aí que você teve aí na sua experiência aí para o pessoal de uso de bandagem, de uma melhora, ou de um atleta, ou de um paciente normal, assim, se você vê algo na tua cabeça aí. Bom, vamos lá. As bandagens eu costumo relacionar muito a eventos de terapia manual. A gente sabe que a terapia manual ela tem efeito de médio a curto prazo. A bandagem ela tem efeito a curto prazo, ela chega a entrar a médio assim, mas ela não entra tanto a médio prazo, porque ela é um efeito inicial. É como se fosse uma resposta aguda sendo tratada como uma resposta aguda. Então, assim, quando você tem quadros agudos, aí a gente começa a falar, a gente consegue atuar de forma ideal. A gente sabe que tem uns papers que falam de causas de dor lombar não específica, que não é utilizado que nem a GTP, mas uma dor crônica já é uma condição mais demorada. E o efeito da bandagem ela é entre 24 e 48 horas. Então, olha só, para que eu vou usar uma bandagem num cara desse? Agora, se for num quadro agudo, eu utilizo? Claro, um quadro agudo, você trabalha com outro quadro agudo. Só que, lembre sempre, o paciente vai vir a melhorar num quadro agudo. Você tem que manter os ganhos. E aí, o que acontece? Pacientes que têm dor no ombro aguda, o paciente melhora demais com o uso da bandagem. Pacientes com a entorse ou má adaptação do toque da pisada, você melhora bastante o paciente e consegue fazer correções biomecânicas. Mas aí continue trabalhando o fortalecimento de musculatura mais profunda para que aquele cara consiga pisar direito, que ele consiga fazer o ato de deambular. Vamos lá, deixa eu ver outra aqui. Em relação a bandagens, em relação à drenagem, eu utilizo bastante dessa forma. É até uma ideia muito igual do Thiago. Quando a gente conversou, a ideia de bandar e fechar aquele segmento da drenagem, pacientes melhoram muito no ato de drenar através da bandagem. E a bandagem mecânica, a cicatriz, eu utilizo muito em cicatrização. Tem uma resposta muito boa. Você consegue conduzir e condicionar o efeito do processo inflamatório de uma cicatriz. Você sabe que o processo inflamatório de cicatriz tem 4 etapas. Então, você consegue trabalhar nas etapas da cicatrização
E aquela cicatriz que poderia ficar toda desajustada, Sim. desorganizada, você consegue deixar ela mais organizada. E consegue deixar a contração da ferida mais maleável. Entendi. E a cicatriz, ela, depois de quanto tempo, mais ou menos, vai, vamos usar o exemplo de uma operação. Você tem a cicatriz de uma operação e você pode estar usando a bandagem logo após a operação ou tem que ter um tempo mais da Você cicatrização começa dela? a utilizar mais ou menos ali na primeira semana e meia, que já entra numa um pouco de modelamento. Entendi. A gente até fez uma live com o professor Marcos Lanza, que ele é especialista na área de estética, e eles usam muito no pós-operatório de como é que é o nome? De lipoaspiração, tudo, que tem uma resposta muito boa, né? A técnica da drenagem da bandagem. E a ideia realmente, porque assim, a ideia é realmente trabalhar em cima da fisiologia do paciente ideal, e não Certo. a trabalhar em cima de condições que a gente fica botando na nossa cabeça, deve funcionar para isso. Eu vou fazer, vou Sim. publicar, e funciona. Bandagem funciona para aquilo, bandagem funciona para aquilo outro, não. Trabalhe em cima do que funciona. Se você acha que funciona em uma outra condição, randomize um paciente. Faça um estudo em cima disso Certo. para ver se realmente funciona. Tudo bem? A gente sabe muito bem no que a bandagem hoje funciona, no que ela não funciona, e a gente sabe que sim, ela tem efeitos funcionais para vários tipos de paciente. Entendi. Tem até um rapaz que fez a pergunta sobre o AVC, né? Até tem um caso aqui na família. Meu pai sofreu um AVC e ele teve a retração do membro superior da mão também. Então ele foi fazer as fisioterapias com o terapeuta ocupacional também. E o terapeuta ocupacional usou a bandagem na mão dele para estar voltando o estímulo da musculatura, da retração dos dedos, e a melhora foi excelente com a bandagem. Tem uma outra pergunta aqui de uma fono, cadê? Ah, tá aqui. Ah, a Fana falou que Fono usa e uso bastante muito a bandagem. bandagem. O pessoal da fono utiliza bastante a bandagem. Bastante mesmo. Tem várias áreas aqui que estão usando bastante. Terapeuta ocupacional para neuro também, para estímulo da face, a bandagem está Isso. sendo A usada bandagem tem o bastante. efeito de potencializar estímulos no local, né? Então, quando você utiliza a Sim, bandagem, ela possivelmente te dá uma janela de feedback motor muito importante. No início, ela condiciona o estímulo motor, ela ajuda no estímulo motor, mas não é um estímulo que se perdure, que se segure. E aí você tem que trabalhar outros estímulos, como taping de mão, para esse paciente. E a bandagem, nesses pacientes, é totalmente importante a nível inicial. Mas não é para ficar com aquela bandagem mais do que 3, 4 dias, tá, gente? O paciente passa uma semana com a mesma bandagem, já acabou o efeito. Já começa a trabalhar outras coisas. Utilize 2, 3, 4 vezes para estimular aquela face, mas você tem outras técnicas a fazer, né? Não posso falar muito, adentrar muito nesse caminho, mas eu entendo que a sim. bandagem funciona, porque é o caminho da fono, né? Mas a bandagem funciona dessa forma, fechou? Vocês Até esse trabalham caso, só com vocês só trabalham com bandagem elástica, Ricardo? por enquanto a gente só tem a elástica, a gente trabalha com pré-tape também e tem as tesouras próprias, mas a de bandagem mesmo só é elástica. Pré-taping, né? É importante, gente. Muitas das vezes, se eu utilizar o pré-tape, como falar, eu utilizo o pré-tape em pacientes que são alérgicos, tá? Alérgicos ou Sim, quando eu vou fazer uma bandagem muito forte, né? Esses pacientes que têm resistência, têm alergia, é muito importante você utilizar os pré-tapings. É muito importante você, às vezes, utilizava-se beijoinha, colinha, né? Não sei se vocês trabalham também. Às vezes a sim, bandagem não sim. segura, você utiliza o beijoim, mas é umas condições muito extremas, tá, gente? É difícil Sim. utilizar. Você usa mais o beijoim na região norte, porque a fita realmente já vem sem cola. Não estou mentindo, é verdade. Você tem que entender É, também quanto tempo você vai deixar aquela fita aberta, porque ela pode vir sem cola e ela já não faz mais o efeito elástico que ela tem que fazer. Você tem que conhecer a bandagem também. Você tem que conhecer realmente se ela está tendo a elasticidade que ela deve ter. E outra, utilizar bandagem elástica é para condições elásticas. Não vai achar que o paciente tem que fazer exercícios fortes,
que ele vai ter que chutar a bola forte ou que ele vai ter que correr Sim. forte. Porque a bandagem elástica ela não aguenta movimentos mecânicos excessivos e brutos, tá? Ela aguenta durante um período de tempo, depois ela perde sua elastância, porque imagina um tecido elástico que você vai puxando, vai puxando, vai puxando, uma hora ele rasga. Então é a mesma coisa da Certo. bandagem elástica. Então, cuidado quando for achar que você vai dar, naquele primeiro momento, uma funcionalidade brutona para esse paciente, porque isso não vai acontecer. E outra coisa que a gente também comenta nas lives, os profissionais, eles precisam se habilitar a aplicar a bandagem, né? Não é só você ser um profissional da saúde, entender da parte do corpo humano, anatomia, mas não, tem que estar habilitado, tem que se formar, fazer um curso para você estar aplicando a bandagem, né? Eu costumo falar, até falei na live do Thiago Vilela, que quando você sabe uma técnica e aprende com quem realmente tem as correlações clínicas de tudo aquilo, e entende sobre as evidências de tudo aquilo, é muito importante. Eu sou super a favor de fazer um curso para isso, de ter, a gente sabe que a gente peca muito de entender as coisas e já vai logo aplicando, vai logo aplicando, e isso não pode acontecer. Um dos cursos que eu mais indico é o curso do Thiago Vilela. Ele foi por anos aí professor do kinesiotaping, e olha só que bacana, mesmo sendo professor do kinesiotaping, ele tinha dúvidas e tinha perguntas Exato. em relação à bandagem, e quando não aceitaram que as dúvidas eram realmente confirmatórias, ele saiu, montou o seu próprio curso. Ele foi um dos únicos, na verdade foram dois, que passaram 6, 7 anos rodando o Brasil todo com a kinesiotaping. Quando viu que realmente não funcionava para tudo que funcionava, ele saiu, montou o seu próprio curso, ele tem um livro para bandagem terapêutica, e o que acontece? Ele utiliza o raciocínio clínico e utiliza as evidências que a gente tem de mais atual para a relação bandagem-paciente, sendo ela mecânica, sendo ela hiperelástica ou elástica, que é o caso da MoveTape. Então, assim, todas elas têm o seu padrão, a sua funcionalidade. Você deve utilizar, você tem que se instruir para utilizar uma bandagem. Isso é totalmente importante, porque se você não se instrui para uma bandagem, se aplica de qualquer jeito, você acaba não gerando o benefício que realmente ela gera. Isso é muito importante entender, que às vezes a gente fala tanto que a bandagem funciona para isso, para aquilo outro, e não funciona, e você também não sabe aplicar do jeito que funciona. Exato. Então, assim, por que eu estou aplicando? Será que eu estou realmente causando benefícios para o meu paciente, ou não estou causando benefícios? Eu só estou fazendo um efeito placebo. Exato. E a gente até conversa com... Muita gente vem me procurar para comprar bandagem, muitos pacientes, ou o fisioterapeuta indica, mas tem pacientes que falam assim, não, eu vi no YouTube, eu vou lá e aplicar. Então eu evito ao máximo, eu não vendo, tanto que principalmente meus clientes são profissionais, mas eu não vendo para o público final, porque de duas uma, ou vai aplicar errado, ou não vai ter um efeito, ou pode piorar a lesão, e pior, no final ele pode pôr a culpa na marca da minha bandagem. Isso já aconteceu, então, Ricardo, não sei se você sabe, isso já aconteceu nos Estados Unidos. Antes, quando a bandagem ela não tinha tantos estudos, e quando não se tinha realmente a ideia do que funcionava ou não, começou a sair alguns. E uma moça, ela ganhou uma indenização de uma empresa, não posso falar o nome, mas era uma bandagem, um tipo de bandagem, por não produzir os efeitos que ela dizia produzir. Então, muitas das vezes, o produto final acaba gerando várias confusões em relação à utilização da bandagem. Sim. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, tem uma pergunta aqui da Raquel. Pode usar a bandagem no mesmo local? Tem que esperar um pouco a pele respirar? Vamos lá, Raquel. Quando você faz um processo de atendimento, quando você vai direcionar o atendimento do paciente, a ideia é que se utilize a bandagem durante um período de tempo. Você faz um protocolo de atendimento, na verdade. Vou dizer protocolo, mas não é bem isso. Você vai seguir etapas de tratamento. Você não vai usar bandagem em todas elas, tá? Você utiliza a bandagem em uma das etapas desse processo. Então, você vai caminhar nesse processo. A partir do momento que você tirou a bandagem, utilizou uma ou duas vezes, não deixa a pele respirar,
esse termo ele é meio estranho, porque se eu deixo para ele respirar, eu utilizo semana que vem, eu utilizo na outra semana e não. A ideia é ter continuidade no tratamento e não descontinuidade. Você voltar para estaca zero. Porque você vai trazer o mesmo efeito inicial para o processo que já está lá no meio ou que já está caminhando, né? Então, assim, gente, é bem interessante você entender quantas vezes você pode utilizar e em que Sim. fator eu devo parar para que eu gere já mais autonomia mesmo do músculo. Porque quando você utiliza a bandagem, vamos lá, por mais de 3, 4, 5 dias, quem está fazendo a contração do músculo não é mais o músculo. Quem está fazendo a contração do músculo, na verdade, quem está segurando, sustentando aquele tecido já é a bandagem. O músculo começa a entrar em inatividade. Ok? Exato. Sobre o curso, eu não sei te falar, porque o único curso que eu conheço é o do Thiago. Quem pode falar para você é o Ricardo. Eu utilizo bastante a bandagem na minha prática clínica, mas não ministro o curso. Entendi. Até falando para Fabiola, né? Até eu estava conversando com o Thiago, ele no momento não está ministrando os cursos, porque ele está com outros projetos, tudo, mas me chama aqui no direct, que daí eu te passo o contato do Thiago certinho, você pode estar tirando alguma dúvida com Ele ele. que trabalha para vocês no curso, né, Ricardo? Oi? Thiago, Não, ele não trabalha para nós o curso. Na live, quando eu fiz com ele, ele falou que deu uma parada nos cursos, mas está querendo retomar tudo. Mas como a gente não tem um braço de curso, a gente tem parceiros que ministram curso, né? Mas não um braço. Tem outro mas aí eu indico para ela. Tem outro parceiro que ministra, vamos lá, no Ceará, Július. O Júlio foi a nossa primeira live. No foi Nordeste, Július. No Exato. Sul, eu conheço o Thiago Vilela, tá? Certo. Eu vou até anotei aqui o nome dela aqui, eu vou mandar um direct para ela passando os contatos. Legal. Vamos lá, gente. Vamos lá, a gente tem mais 7 minutinhos de live. Fala um pouco sobre os seus cursos, o que você dá também para o pessoal conhecer, quais áreas também, porque como a maioria também são profissionais, eles querem conhecer de outras áreas. Você até no início comentou um pouco. Fala um pouquinho dos seus cursos para a gente estar... Então, Ricardo, dos eventos que a gente está promovendo esse ano. Esse ano, em Manaus, do dia 26 a 29 de novembro, estarei como presidente do Congresso Internacional de Fisioterapia e Saúde Funcional. Nós temos mais ou menos 46 palestrantes em Manaus. Vai ser bem bacana esse evento. A gente já conta aí com quase 500 inscritos. A gente sabe que a gente está numa situação de Covid. Espero que a data do evento não mude, porque está sendo muito importante para a cidade, para a fisioterapia. A gente está lançando no mês de maio agora um meeting de fisioterapia traumato-ortopédica, que tem mais ou menos 36 palestrantes, assuntos excepcionais: ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo, coluna cervical, coluna lombar. Tem tanta coisa, tem todos os segmentos do corpo para se aprender, o que a gente tem de mais novo nas evidências. Vai ter uma live de bandagem, vai ter muita coisa bacana. Ele vai estar disponível durante um mês, vai ser pela plataforma Hotmart. E os cursos que eu ministro no Brasil, ele começou, até brinco, no início, que era liberação miofascial. Hoje ele tem uma visão totalmente diferente. É uma visão mais relacionada e pautada na neurociência. Eu ministro o curso de mobilização dos tecidos moles, a progressão ativa do paciente com dor, ou seja, paciente com dor aguda, paciente com dor crônica, quando a gente usa a terapia manual, quando a gente começa a progredir de forma ativa. Esse é o meu curso. E eu tenho outro curso que eu vou até ministrar no Sul com um amigo, que é o de escoliose, avaliação e tratamento. Então a gente ministra esses dois cursos. Estou iniciando também a ministrar cursos de neurociência da dor, neurociência da dor básico e avançado. E esses são os 3 cursos que eu ministro no Brasil. Legal. E se o pessoal quiser saber mais informações, tem no seu Instagram, tá? Tem todos os contatos, todas as informações. Eu gostaria de convidar o seu público a participar do meu grupo no Telegram. Lá todos os dias a gente tem um conteúdo diferente. Nós damos para os alunos os conteúdos de todas as lives que eu faço. Hoje, por exemplo, eu vou passar para os meninos o contato da MoveTape,
Vou passar tudo para eles Legal. lá, se eles quiserem entrar em contato. Então, esse grupo do Joia. Telegram hoje tem mais ou menos 400 pessoas, até porque o Telegram não é usado por todo mundo. Você vai olhar os grupos do Telegram, é quase todo mundo igual, então é porque tem pouca gente que utiliza o Telegram, mas é uma ferramenta excepcional para fazer várias coisas. E lá a gente vai caminhando e concluindo tudo isso. Pessoal, se tiverem mais alguma vontade, tá? Joia. E também deixar aqui pro pessoal que a live nossa aqui, ela vai estar salva no canal do YouTube também nosso do MoveTape, que é MoveTape Oficial. Então daqui uma hora e meia já deve estar lá, ou fica 24 horas aqui no Instagram também, né? Então se o pessoal quiser assistir ou ver outros profissionais, já está tudo lá no canal. Bom, Alan, tá faltando 2 minutinhos só aqui pro Instagram não derrubar a gente. Acho que tem mais uma perguntinha aqui. Boa tarde, professor. Me tira uma dúvida. Qual é a melhor bandagem para se usar em artrose no joelho? Depende. Ou não indica? Tá com dor? Se estiver com dor e quiser reduzir aquele processo doloroso, o que vai te ajudar é o exercício. Mas se você não está conseguindo a nível inicial e você quer gerar alterações corticais, utiliza bandagem e exercício, e depois de 2 dias você tira a bandagem, você continua fazendo exercício para ver se realmente melhora. Fechou? Legal. Show. Bom, acho que vai cair agora. A gente tem 20 segundos, Alan. Obrigado, cara. Obrigado mesmo pela live, foi show de bola. E se caso chegue alguma pergunta, eu encaminho para você. Aí depois você me fala como é que faz para entrar no seu grupo do Telegram, que daí eu divulgo aqui para o pessoal. Fechou. Obrigado. Beleza? Obrigado, gente. Muito Fechado, obrigado pelo cara. convite. Obrigado. Tamo junto. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Fechado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Qualquer coisa, só nos chamar aqui no direct. Se tiverem alguma dúvida, só entrar em contato. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.